Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de especialização em tomografia computadorizada. Temos a nossa primeira aula do módulo 1. Introdução à tomografia computadorizada. Nós temos aqui um breve histórico sobre a radiologia, que a gente sabe que todas as nossas origens dentro dos nossos estudos e dos nossos trabalhos na radiologia, nós temos como o grande precursor o Wilhelm Röntgen, tá? Ele investigou o fenômeno da luminescência, então foi ele que teve as primeiras noções sobre a emissão de luz a partir de uma substância excitada pela radiação eletromagnética. E a partir daí, desses primórdios, é que nós fomos tendo todos os adicionais em diagnóstico por imagem, tá? Tivemos vários estudos que surgiram a partir daí, e depois da técnica do raio-x já implantada, nós tivemos os outros métodos de diagnóstico por imagem que foram acrescidos à nossa história da radiologia, tá? Então, nós temos o tubo de raio-x catódicos, que emitia uma radiação que uma folha revestida com a substância platinocinato de bário apresentava luminescência, mesmo estando em uma outra sala, e o tubo coberto por um pano escuro. Como os raios-x eram desconhecidos, foi atribuído o nome de raio-x, um nome que é utilizado até hoje, nunca foi colocado um outro nome, tá? Raios-x invisíveis, que manchavam chapas radiográficas. Menos de 2 meses da sua descoberta, foi tirada a primeira radiografia da mão da sua esposa Ana Berta. E foi revolucionada a medicina a partir daí. Então, a partir desses primeiros passos dados dentro da história da radiologia, foram surgindo grandes avanços tecnológicos dentro da medicina que até hoje, a partir desses primeiros estudos, continuam tendo seus avanços. Então, nós temos dentro dos diagnósticos já existentes sempre alguma nova tecnologia acrescida, sempre uma melhoria tecnológica acrescida dentro desses diagnósticos que a gente já conhece. Então, nós temos aqui literalmente o primeiro aparelho de emissão de radiação, e a primeira radiografia realizada que foi da mão da Ana Berta, a esposa de Röntgen. Em abril de 1972, no Congresso Anual do Instituto Britânico de Radiologia, Ambrose e Hounsfield apresentaram nota prévia sobre um novo estudo radiológico, no qual eram obtidas medidas de transmissão de raio-x através da cabeça, em vários ângulos, e a partir desses valores, os coeficientes de absorção dos fótons de raio-x dos diversos tecidos eram calculados pelo computador. Através das medidas de absorção, as imagens em secções axiais do cérebro eram reconstruídos e apresentados em uma tela de tubo catódico para estudo imediato ou fotografia para análise posterior. Então, em 1972, foi dados os primeiros passos no sentido de obtenção de imagens dentro da tomografia computadorizada, tá? Então, nós temos a consciência de que não é um estudo muito antigo, é um estudo literalmente recente, e que mesmo assim teve um avanço muito respeitável, um avanço considerável dentro do diagnóstico por imagem, tá? Atualmente é possível realizar estudos de todas as partes do corpo, estudos funcionais, estudos literais em tempo real, e temos até estudos pré- e pós-operatórios de acompanhamento de históricos patológicos do paciente. Então, nós temos dentro de um diagnóstico, de um processo diagnóstico, através de imagens literalmente recente, grandes possibilidades de obtenção de estudos patológicos dos pacientes. Nós temos aqui os primeiros passos dados, o primeiro aparelho de tomografia montado, temos aqui o Hounsfield, temos a equipe que foi responsável pelas essas primeiras máquinas, os primeiros testes. O trabalho pioneiro do físico Hounsfield foi efetuado nos laboratórios de pesquisa da EMI,
em Middlesex, na Inglaterra. O primeiro equipamento a ser introduzido em uso clínico foi desenvolvido no Laboratório Central. Esse equipamento foi testado clinicamente durante 18 meses antes da primeira comunicação ao Instituto Britânico de Radiologia. Então foram feitos 18 meses de testes antes de ser feito o primeiro comunicado da possibilidade da utilização do método. Temos aqui as primeiras imagens, bem rudimentares, né, comparada com as imagens que a gente tem hoje em dia, imagens que poderiam ser chamadas de imagens feias, mas para a época e para o que se tinha até então, foi um grande salto dentro do diagnóstico por imagem. Em 1973, foi publicada a experiência com este novo método nos Estados Unidos. A primeira aparelhagem foi instalada na Mayo Clinic em junho de 1973 e a segunda um mês após. Aqui temos um esqueminha do maquinário, né, desenhado por Hounsfield, né, todos os estudos matemáticos, estudos de engenharia desenvolvidos por ele, né. A gente olha assim, parece uma coisinha que não tem a menor possibilidade de fazer o que hoje em dia faz, né? Os pioneiros, eles tinham uma visão muito além do seu tempo. E graças a eles, hoje nós podemos, a partir dos seus primórdios, né, a partir dos seus primeiros estudos, nós podemos ir muito longe. Dentro da radiologia, atualmente, nós temos grupos e subgrupos, tanto de diagnóstico quanto de diversos outros tipos de estudos, que nos dão uma visão bem ampla do que é possível alcançar dentro da radiologia, dentro do diagnóstico por imagem. A primeira unidade de tomografia computadorizada capaz de estudar o abdômen, um tomógrafo computadorizado de corpo inteiro, foi desenvolvida por Ledley em pesquisas realizadas em 1973. Um protótipo desta unidade foi colocado em uso clínico a partir de fevereiro de 1974. O primeiro modelo comercializado foi o Acta Scanner, instalado na Universidade de Minnesota em maio de 1975. Aqui nós temos essa primeira máquina. Comparada com o que a gente tem hoje em dia, um filhotinho, né, bem pequenininha, mas essa parede inteira ao redor da máquina era todo o sistema computadorizado que fazia o cálculo das sequências matemáticas e transformava elas em imagens. Então, hoje em dia, a gente praticamente teve uma inversão dessas proporções, né? A gente tem um maquinário que a gente chama de tomógrafo em si bem maior e a parte computadorizada bem menor. Hoje em dia nós temos maquinários de tomografia que são transportados dentro de caminhões que fazem o serviço itinerante, né? Tanto tomografia quanto ressonância. Mas os primeiros, a parte da informática, a parte computadorizada era bem maior do que a máquina em si. Princípios básicos e evolução técnica. Desde a sua descoberta, os raios-x têm sido utilizados como meio de diagnóstico de duas maneiras básicas: radiografia, método pelo qual a radiação atenuada pelos diversos tecidos da parte do corpo exposta sensibiliza sais de prata da emulsão de película radiográfica, sais estes que são definitivamente incorporados à gelatina do filme, através do processo de revelação e fixação química, o processo que era utilizado até algum tempo atrás. Hoje em dia nós temos o processo digital, que nós não temos mais essa parte. Da mesma forma, os sais são sensibilizados pela radiação, são removidos do filme durante o processo de revelação química, que foi substituído pelo processo digital. Radioscopia. Método no qual a radiação atenuada pelo corpo é transformada em luz através de modificação de seu comprimento de onda.
fenômeno que ocorre quando os fótons atingem os cristais de sulfeto de zinco do ecrã radioscópico. Por esse motivo, as diversas estruturas do corpo são estudadas ao vivo e em movimento. Então, nós tínhamos, como ainda temos, apesar de modificado, o processo estático, tá? E nós temos o processo de radioscopia, que é possível visualizar o estudo ao vivo e em movimento, estudo funcional na maioria das suas vezes. Com o passar do tempo, os estudos radiográficos sofreram diversas evoluções tecnológicas, entre elas a radiografia digital, que substitui o processo químico de revelação pelo sistema de obtenção de imagens através de cassetes que armazenam as densidades de absorção dos raios-x. Para que um equipamento possa, através da leitura digital dessas densidades, seja capaz de formar uma imagem visível. Então, o princípio continua sendo o mesmo, a modificação é que a gente não tem mais a sensibilização da película, tá? E a gente tem um cassete que faz a captação dessas diversas densidades, transformando numa imagem que é lida pelo sensor dentro da máquina que faz a captura das imagens e é transmitida para uma tela, que pode ser impressa, pode ser salva num pendrive, pode ser salva num CD, pode ser feito diversos processos. Existem serviços informatizados em rede em que a imagem, após ser realizada no serviço de radiologia, ela é mandada para o arquivo e o médico consegue visualizar essas imagens pelo sistema no computador dele, ele pode laudar em rede. Então, esses avanços tecnológicos, eles vão trazendo novas possibilidades, eles vão permitindo novas utilizações das nossas técnicas. Então, o processo continua sempre o mesmo. Então, um posicionamento que você utiliza no raio-x convencional analógico, que é o processo antigo, que ainda é utilizado ainda em muitos locais, tá? É o mesmo processo que você vai utilizar no digital. Então, o que a gente aprendeu lá atrás, o que a gente aprende ainda, não cai em desuso. Não tem aquela história de que o que eu aprendo na teoria não vai ser nada do que eu vou utilizar na prática. O que você aprende na teoria vai ser adaptado de acordo com as condições que você tem, com os métodos que você precisa trabalhar para serem utilizados. Então, não existe um abismo entre a teoria e a prática. Elas andam em conjunto para que você possa executar suas funções. Os avanços existem, eles estão cada vez mais rápidos. Em um ano, às vezes, uma empresa, um fabricante lança 2, 3 equipamentos novos, mas que o seu fundamento continua o mesmo das origens. Tá? Então, às vezes, ele tem um recurso novo que você precisa se adaptar, utilizar, mas o grosso, vamos dizer assim, do modo de utilização, ele continua seguindo as origens lá do início. E a gente vai ver isso dentro dos métodos de especialização que a gente tem na nossa área, que muda um pouco a estrutura, mas o fundamento continua o mesmo. Por exemplo, na mamografia, você só tem os princípios físicos de utilização de raio-x, porque o posicionamento é diferente, porque a estrutura fica localizada de uma forma que você não tem como utilizar os posicionamentos que você utiliza no raio-x convencional, por questões óbvias, porque você precisa visualizar a mama. Mas os princípios de funcionamento do método de aquisição de imagem é o mesmo do raio-x convencional. Na tomografia também você vai ter os mesmos princípios, alguns passos do posicionamento você utiliza, a terminologia continua a mesma, mas como você tem visualizações que você não tem no raio-x diagnóstico, você precisa de acréscimos à sua tecnologia, tá? A ressonância é a mesma coisa. Você vai ter os princípios de aquisição da terminologia, mas devido às visualizações que você tem, você vai ter um acréscimo de conteúdo, vamos dizer assim, dentro das suas aquisições de imagem, tá? Então, a palavra tomografia é derivado do grego, né? Então, nós temos tomos,
que é corte ou fatia, né? Todo o princípio de aquisição de imagens da tomografia. Grafia, que é desenho em imagem ou gráfico. E axial, que é relativo ao eixo de corte. Então, nós temos o axial, o coronal e o sagital, tá? Alguns planos de corte desses só podem ser realizados a partir de reconstrução das imagens axiais, tá? Mas eles são obtidos dentro do exame. Computadorizada processa dados por meio de um computador. Então, é um método de diagnóstico no qual são utilizados feixes colimados muito finos de raio-x, acoplados a um computador que favorecem imagens detalhadas de diversos segmentos corporais. A tomografia computadorizada, originalmente apelidada de tomografia axial computadorizada, é um exame complementar de diagnóstico por imagem, que consiste numa imagem que representa uma secção ou fatia do corpo. É obtida através do processamento por computador de informações recolhidas após expor o corpo a uma sucessão de raio-x. Então, ao contrário do que muita gente pensa, uma tomografia ela não vai ter uma dose menor de emissão de radiação por esse feixe ser colimado, tá? Precisa ter muita cautela em relação a isso, porque para realizar o estudo de uma estrutura são feitos vários cortes, ou seja, várias repetições desse feixe colimado. Então, por exemplo, se faz uma radiografia do tórax, né, em PA e em perfil, 2 incidências, 2 exposições. Numa tomografia de tórax, vamos supor que sejam feitas 200 fatias, 200 cortes. É um feixe menor, é um feixe bem colimado, bem fino, mas são 700 vezes aquele corte fino. Então, ele vai ultrapassar a exposição que foi realizada no raio-x de tórax. Então, a gente precisa ter muita cautela em relação a isso, tá? A tomografia tem um feixe colimado, sim, bem fino, sim, mas dependendo da estrutura e do estudo realizado, ele vai ter uma dose considerável de exposição à radiação, tá? Então, não se pode deixar de pensar nesse fator ao se realizar um exame. A TC é um exame de fácil execução, não é invasivo, não causa incômodo ao paciente, na maioria das vezes. A gente sabe que nós temos a situação do paciente que é fóbico, temos agora mais conhecimento sobre alguns transtornos psicológicos que dificultam bastante a situação do paciente na realização de alguns exames. Antes a gente não tinha conhecimento sobre esses fatores, né? Não precisa o paciente estar internado para realizar o exame. Apresenta uma melhor definição das estruturas, uma melhor visualização, né? Se você comparar, por exemplo, ao raio-x convencional, que só te dá 2 planos de visão. Delimita a exata anatomia melhor do que a radiologia convencional e a ultrassonografia. E torna as alterações patológicas mais evidentes, principalmente quando você utiliza, por exemplo, um meio de contraste para a visualização dessas estruturas, tá? Nós temos conhecimento também que vamos ter patologias e até mesmo estruturas anatômicas que são melhores visualizadas na tomografia e outras que são melhores visualizadas na ressonância. Então, a gente tem, para cada caso, um caso. A gente vai ter situação em que o raio-x vai ser eficiente para o que a gente precisa. A gente vai ter situações em que a gente vai precisar da tomografia, tá? Por isso é que a gente chama a tomografia e a ressonância também de exame complementar. Ele vai ser um exame que vai ser solicitado quando os outros métodos de diagnóstico não foram efetivos para visualização, para diagnóstico, para traçamento da patologia e de todo o estudo em si, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma revista sobre o nosso histórico da tomografia. Em 71, uma mulher de 41 anos com a suspeita de tumor no lobo frontal foi realizado o exame dela e a varredura durou 15 horas.
Em 74, 60 instalações clínicas de tomografia para estudos exclusivos do crânio. Em 75, Hounsfield construiu o primeiro tomógrafo de corpo inteiro. Em 77, o primeiro tomógrafo foi instalado no Brasil, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Em 79, Hounsfield e Comarch são agraciados com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Em 80, a unidade de TC número 5000 foi instalada nos Estados Unidos. Em 89, Callender e Vogt realizaram o primeiro exame clínico com a TC helicoidal. E em 98 foi feita a introdução dos sistemas de detectores multicortes. Em 2000, tínhamos aproximadamente 30.000 tomógrafos de corpo inteiro instalados no mundo. E hoje em dia, no Brasil, nós temos aproximadamente 1.600 tomógrafos instalados, tá? São dados do IBGE, que sofrem alteração a todo tempo, que toda hora nós estamos vendo que estão surgindo novos serviços, é feito troca de equipamentos, é feita aquisição de novos equipamentos, tá? Então, os dados atuais estão sempre passando por mudanças, sempre passando por alterações. A tomografia computadorizada foi introduzida na prática clínica em 72, né? Por Hounsfield e Ambrose, no Atkinson Morley Hospital, em Londres, e revolucionou a imagem por raio-x ao produzir, sem superposição, imagens de secções transversais do corpo humano. Então, no raio-x convencional, a gente sempre tinha e tem ainda esse problema da sobreposição de estruturas, porque a gente só tem uma imagem em duas dimensões, uma terceira dimensão quando a gente realiza um plano em oblíqua de uma estrutura. E devido às localizações das estruturas anatômicas dentro do corpo, uma estrutura praticamente está sempre fazendo sobreposição a uma outra. E quando a gente tem os cortes seccionais, transversais, a gente consegue retirar essa sobreposição. Então, a gente permite uma visualização com uma qualidade muito maior e uma definição muito mais apurada. O primeiro equipamento foi construído em torno de um antigo e o objeto a ser examinado constituía-se de um conjunto de peças de plásticos fixadas numa porção móvel que durante o teste girava a ângulos desejados. Para irradiar o conjunto, foram utilizados raios gama obtidos de uma fonte de americio. A irradiação originária desta fonte era avaliada por detectores de cristais de iodeto de sódio e os sinais obtidos pelos detectores eram transmitidos a um computador programado para a reprodução bidimensional das peças examinadas. Então, a gente tem aí a imagem, né, bem rudimentar do crânio, né, de uma secção do crânio. E, novamente, comparada com as imagens que a gente tem hoje em dia, é uma imagem relativamente feia. Uma imagem sem definição, sem detalhe. A tomografia vem sofrendo grandes transformações, sendo objeto de constantes pesquisas voltadas principalmente para a redução dos tempos de exame, através do aumento na velocidade de obtenção dos cortes tomográficos e do desenvolvimento de softwares para o processamento das imagens. Então, em 70, a gente teve o primeiro tomógrafo, 72, o início da aplicação, e em 89 a gente já tinha o helicoidal e em 92 o multicortes. Então, em cada desenvolvimento tecnológico vão surgindo novas perspectivas de aplicação e algumas vezes algumas mudanças significativas para as investigações de rotina. Então, a gente tem uma das primeiras imagens, né, na década de 70, e nós temos na década de 90, tanto a aparelhagem sofreu uma alteração bem considerável, quanto as imagens obtidas. Então, dentro do princípio de funcionamento, nós temos um tubo de raio-x que gira, né, emitindo radiação em torno do paciente, num plano axial. Um conjunto de detectores posicionados no lado oposto captam os fótons de raio-x que atravessam o paciente e transmite as informações ao computador ao qual está
conectado. As imagens tomográficas podem ser obtidas em 2 planos básicos, axial e coronal. Depois de obtidas as imagens, recursos computacionais podem permitir reconstruções no plano sagital ou reconstruções em 3D. Aqui nós temos um esquema de um tomógrafo, tá? Sem aquela estrutura de acrílico ou de plástico que reveste, né? Nós temos o gantry. Aí temos o tubo de raio-x, o feixe, a mesa onde o paciente fica posicionado e os detectores. Tá? Esses detectores e o tubo ficam girando ao redor do paciente, fazendo aquisição de imagens em toda a sua extensão. Então, nós temos aqui uma visão do que o raio-x convencional nos proporciona a nível de imagem, né? Nós temos 2 planos de visualização, temos aqui o tórax como exemplo, então nós temos o PA e o lateral, ou o perfil, que nos permite 2 dimensões de imagem, tá? Então, dentro das vantagens da tomografia, nós podemos distinguir estruturas de órgãos e tecidos com pequenas diferenças de densidades, em especial entre os tecidos moles. Nós temos imagens de um corte sem a sobreposição de imagens das estruturas não pertencente à seção de estudos. Nós podemos isolar os estudos, né, as estruturas que nós queremos visualizar. E as imagens das estruturas anatômicas conservam as seções que nós estamos visualizando. Então, por exemplo, nós temos a visualização de uma lesão no fígado. Nós podemos isolar essa lesão e fazer cortes ainda mais finos dessa lesão em específico. Então, nós podemos, dentro de um achado de um exame, por exemplo, era um exame de abdômen, a queixa do paciente era difusa, e dentro desse achado diagnóstico, nós podemos isolar essa visualização e fazer um estudo somente dessa estrutura, tá? E às vezes são estruturas que não foram visualizadas no raio-x convencional, e como a tomografia nos permite a visualização de densidades e diferenciação entre essas densidades, às vezes são estruturas que são demonstradas até mesmo sem o meio de contraste. Então, nós temos maiores possibilidades de investigação patológica dentro da tomografia do que nós tínhamos dentro do raio-x convencional. Dentro das desvantagens, utiliza radiação X, né? Embora o risco de se desenvolver anomalias seja baixo, é desaconselhado a realização de tomografias em mulheres grávidas e em crianças, devendo ser ponderado com cuidado os riscos e os benefícios, né? O princípio ALARA tem que ser sempre priorizado quando a gente está utilizando radiação. O meio de contraste iodado pode causar prurido, erupção cutânea, urticária e uma sensação de calor no interior do corpo, e essas reações são geralmente transitórias, mas podem ocorrer reações alérgicas graves, intensas, tá? E podemos ter a reação grave, que é a reação anafilática. Então, dentro de todas as possibilidades que a tomografia nos permite, nós temos também as desvantagens, como temos em todos os métodos de diagnóstico por imagem que utilizam radiação. Então, é sempre priorizado o custo-benefício obtido por esse meio de diagnóstico. Então, vamos supor, uma situação de uma paciente gestante que precisa realizar um estudo tomográfico. O benefício que esse exame vai trazer a ela é maior do que o risco que pode ser proporcionado pela realização do exame? Então, isso sempre tem que ser cogitado, tá? Então, dentro do trabalho pioneiro de Hounsfield, foram efetuadas modificações na utilização do raio-x com o intuito de aumentar de maneira significativa a sua eficácia, através de reconstrução de imagens de contraste tissular em verdadeiras secções ou cortes axiais, sem sofrer influências de tecidos adjacentes ou distantes da mesma secção.
obtenção de melhor resolução ou discriminação de contraste tissular. As modificações básicas introduzidas com esta finalidade foram utilização do feixe de raio-x fino e altamente colimado, diminuindo de maneira significativa a radiação secundária, detectores de cintilação de grande eficiência, que permite um melhor aproveitamento das radiações captadas através de uma relação sinal-ruído elevada, e reconstrução através de computação de uma verdadeira secção ou corte tomográfico do corpo, obtido através de exposições multiplanares. Baseados nos sistemas desenvolvidos que marcaram a evolução considerável no processo de aquisição de dados para a reconstrução da imagem digital do corte anatômico e na melhoria dos aparelhos de TC, pode-se fazer uma classificação desses modelos. Inicialmente, a geração de uma única imagem de corte demorava alguns minutos e hoje a aquisição de um conjunto completo de imagens em questão de segundos. Então, nos primórdios, levava-se minutos fazendo a aquisição de um único corte e atualmente um conjunto completo, o estudo completo de uma estrutura leva segundos. Então, esse avanço que a gente já obteve dentro da tomografia já mostrou de forma considerável o quanto esses avanços são importantes para os diagnósticos por imagem, né? O quanto esses avanços têm um significado grande dentro do que a gente vai obter a nível de imagem, tá? Então, conforme o movimento de varredura, os equipamentos de tomografia são classificados em 4 tipos: primeira, segunda, terceira e quarta geração. Então, dentro da primeira geração, nós tínhamos o feixe em forma de lápis, um único detector e o movimento de translação do sistema tubo-detector e o tempo de varredura, que durava entre 4 a 5 minutos. O funcionamento do primeiro modelo descrito de um aparelho de TC é baseado em um tubo de raio-x e um único detector de radiação. O feixe gerado pelo tubo é muito bem colimado para atingir unicamente a área do detector. O objeto é posicionado entre o tubo e o detector, que são colocados na posição inicial, fazendo a coleta das informações de quando o feixe é atenuado nesta posição. A fonte e o detector são deslocados linearmente em cerca de 1 grau para cada nova aquisição, e todo o processo é repetido. Ao final de muitos posicionamentos do sistema do tubo detector, são varridos 180 graus em torno do objeto. A principal característica deste modelo demora no processo de aquisição, pois para obter a imagem de um corte era necessários muitos posicionamentos na coleta de dados. Assim, esse aparelho possui tempos de varredura muito longos, de 4 a 5 minutos, para a obtenção de uma imagem de um único plano de corte. Durante todo o tempo de varredura, o objeto deve permanecer imóvel. Como o processo de geração de imagens exige uma sequência de cortes, pois a região onde se encontra a alteração não é conhecida. Para a realização de uma sequência de cortes completa, poderia demorar horas, e a qualidade das imagens geradas eram muito ruins. Esse tipo de tomografia geométrica tem limitações, a não visualização das estruturas localizadas acima e abaixo do plano focal, e a impossibilidade do sistema de detectar diferenças pequenas de contraste, como se observa em relação às partes ditas moles do corpo humano, devido à radiação secundária emitida pela região do corpo estudado. Então, nesse método, a gente tinha um feixe mais aberto, então a gente tinha uma produção bem maior de radiação secundária, né? Então a gente tinha uma penumbra maior, o que dificultava uma imagem mais definida, tá? E a gente acabava tendo, no espaçamento entre esses cortes, algumas regiões que não eram beneficiadas ao longo dos 180 graus de plano de corte, tá? Então esse estudo era limitado e
nos trazia uma qualidade bem baixa de imagem. Na segunda geração, o feixe já formava um leque, já tinha múltiplos detectores, em torno de 30, e o movimento linear do tubo e detectores com a rotação maiores de 30 graus. O tempo de varredura passou a ser entre 20 a 60 segundos. A segunda geração dos aparelhos de TC era composta por um tubo de raio-x que emitia um feixe delgado em forma de leque, que atingia aproximadamente 30 detectores alinhados em uma reta. O aumento do número de detectores possibilitou uma redução considerável do número de posicionamentos, passando de 180 para apenas 6, e reduzindo o tempo de varredura e, consequentemente, o tempo total de exame. O tempo gasto para a produção de imagens de cada plano de corte era da ordem de 20 a 60 segundos. No entanto, a demora no processamento da informação era grande, em virtude dos novos algoritmos de reconstrução que deveriam levar em conta a inclinação do feixe em relação aos detectores mais externos, em virtude de suas características divergentes. A qualidade da imagem ainda era muito ruim. Na terceira geração, ainda tínhamos o feixe em forma de leque. Nós tínhamos um aumento da quantidade de detectores, 288 a 700, o movimento de rotação do sistema tubo-detectores e o tempo de varredura em torno de 1 a 2 segundos. A arquitetura dos aparelhos de terceira geração foi disponibilizada no final da década de 70. O diferencial dessa geração é um conjunto de detectores em forma um arco móvel posicionado após o objeto, mecanicamente conectado ao tubo de raio-x. O conjunto formado pelo tubo e pelo arco de detectores descreve um giro de 360 graus em torno do paciente para a aquisição dos dados necessários à reconstrução da imagem de um corte anatômico. Esse sistema reduz o tempo de aquisição da imagem de um plano de corte para entre 3 a 10 segundos. E essa redução no tempo de aquisição foi fundamental para permitir a geração de imagens de estruturas imóveis devido à respiração e a movimentos peristálticos, além da diminuição no tempo de aquisição de dados para a geração de imagens. Estes aparelhos trouxeram uma melhora considerável na qualidade das imagens geradas. Os aparelhos de TC hoje instalados no Brasil devem, no mínimo, permanecer na terceira geração. Então, dentro dos aparelhos da terceira geração, nós podemos, com o tempo reduzido de exame, minimizar os efeitos dos movimentos involuntários do paciente. Então, nós temos um ganho maior no tempo de exame, que é bem reduzido. Então, nós temos aquisições muito mais rápidas e acabamos com esse acréscimo do que nós tínhamos na segunda geração, somados à redução no tempo de exame que nós temos na terceira geração, imagens com qualidade muito maior, tá? E nós temos a quarta geração. Ainda temos o feixe em forma de leque. Nós temos múltiplos detectores, em torno de 2.000. Detectores fixos ao redor de todo o gantry. Movimento de rotação somente do tubo. E o tempo de varredura em torno de 1 a 2 segundos. Nesta geração, surge um anel de detectores que cobre 360 graus ao redor do paciente, emitindo um feixe delgado em forma de leque. Como os detectores estão fixos, há uma melhora significativa em seus ajustes, diminuindo consideravelmente a possibilidade de geração de artefatos em decorrência de algum desajuste mecânico entre a fonte emissora de raio-x e o conjunto de detectores. Então, na quarta geração, nós temos todos os fatores que foram acrescidos ao longo dos avanços dos tomógrafos, e esse fator de os detectores estarem fixos, diminuindo muito consideravelmente as possibilidades dos artefatos, tá?
Temos a TC helicoidal. O diferencial entre esse tipo de exame é a aquisição volumétrica de dados, feita de modo contínuo, enquanto a mesa é movimentada para o interior do ventre em uma velocidade constante e com uma radiação ionizante desenvolvendo uma trajetória em espiral. Trata-se de uma evolução do exame em que o tubo de raio-x desenvolve movimentos espiral ao redor do paciente e a emissão dos raios-x e o movimento da mesa correm ao mesmo tempo. O exame pode ser realizado em um único episódio de apneia ou quantos forem necessários, dependendo das condições do paciente. Proporcionou importante melhora na qualidade de imagens e no rendimento diagnóstico, uma vez que minimiza a incidência de artefatos produzidos por movimentos e permite a obtenção de imagens em fases precoces após a administração de meio de contraste endovenoso. Essas imagens podem ser reconstruídas em diferentes planos ou em uma única imagem tridimensional. A TC helicoidal é uma forma atual desse segmento, constituindo a quinta geração de aparelhos. Seu princípio baseia-se na detecção simultânea ao movimento da mesa, obtendo-se, portanto, uma aquisição volumétrica dos dados, levando-se em consideração a aquisição é obtida em curto intervalo de tempo, de 15 a 30 segundos, artefatos produzidos por movimento da musculatura respiratória, a peristalse intestinal e pulsação vascular são minimizados. Como a aquisição na TC helicoidal é de natureza volumétrica, imagens adicionais transversais, axiais, coronais e oblíquos podem ser retrospectivamente obtidas por reconstrução, não havendo necessidade de uma nova exposição do paciente à radiação. Então, só essa possibilidade de fazer reconstrução das imagens a partir de uma obtenção prévia já é um grande marco na evolução dessa geração de tomógrafos, né? Porque a gente faz a aquisição de imagens e a partir daí a gente pode fazer a reconstrução de novas secções de imagens sem a necessidade de expor o paciente novamente, sem a necessidade de posicionar o paciente novamente na máquina para a realização dessas imagens. A partir das imagens obtidas, podem ser realizadas reconstruções tridimensionais. A reconstrução do tipo MIP preservam as informações dos coeficientes de atenuação dos cortes originais, o que ocorre na reconstrução do tipo SSD. Adicionalmente, permite durante a reconstrução a determinação de intervalos e espessura de cortes distintos dos da aquisição, permitindo sobreposição dos cortes originais, o que aumenta a sensibilidade para a detecção de lesões de pequenas dimensões. Então, pode inclusive ser realizados cortes de espessuras diferentes dos cortes originais. Nós temos a TC Multi-Slice, tá? Os equipamentos de tomografia possuem mais de uma fileira de detectores. Dessa forma, a cada revolução, giro do Gantry de 360 graus, são gerados vários cortes. Exemplo, para um equipamento com 8 fileiras de detectores, são gerados 8 cortes simultâneos. Os scanners de terceira e quarta gerações desenvolvidos antes de 92 eram considerados de corte único, capazes de obter imagens de um corte por vez. No final de 98, 4 fabricantes anunciaram novos scanners multicorte, todos capazes de obter imagens de 4 cortes simultaneamente. Estes são scanners de terceira gerações com capacidade helicoidal e 4 bancos paralelos de detectores capazes de obter 4 cortes de TC em uma única rotação do tubo de raio-x. Então, olha só as possibilidades que esses novos métodos nos permitem, né? Com a evolução dos tomógrafos, aumentando as fileiras de detectores e diminuindo o tempo de rotação do tubo, a modalidade de tomografia computadorizada acabou por se tornar uma das mais utilizadas para a pesquisa de diversos tipos de patologias,
E com isso damos início à era dos tomógrafos multislices ou multidetectores. A utilização da tomografia computadorizada é muito vasta, atingindo quase todos os ramos da medicina. Nós temos aqui várias visualizações, aorta abdominal, tórax, pulmão, vascular cerebral, abdômen. Então, nós temos visualização do abdômen, parte óssea, parte articular, parte arterial, venosa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.